História 1. Vivi em um bungalow tranquilo durante toda a minha vida, ele foi passado para mim quando meus pais faleceram, e tenho vivido aqui desde então. Estou na casa dos 20 anos, levo uma vida normal, fui para a faculdade, me formei e mal ganho o suficiente para me manter. Enfim, eu só converso com cerca de 4 pessoas diariamente, excluindo meus colegas de trabalho. Essas pessoas são meu namorado, Charlie, meus 2 amigos, Kate e Bill, e meu vizinho, Carlos, com quem me dou muito bem. Todos os 4 se conhecem de alguma forma, seja saindo juntos ou apenas batendo papo casual. Por exemplo, meu namorado conhecia Carlos porque sempre conversavam quando ele vinha até minha casa. Tudo começou de forma inocente o suficiente quando meu namorado estava passando a noite. Estávamos na sala, abraçados no sofá, quando notei algo na janela. Parecia a sombra de uma pessoa olhando para dentro, com as mãos pressionadas contra o vidro, tentando ver para dentro. Eu dei um suspiro, mas quando Charlie olhou para a janela, a pessoa já tinha sumido. Ele saiu para verificar, mas ficou fora por muito tempo. Eu também fui lá fora apenas para verificar onde ele estava, e ele estava ao lado do bungalow falando ao telefone. Perguntei quem era, e ele disse que era sua mãe. Fiquei confusa por ele não ter entrado, mas deixei pra lá. Ele me disse que não encontrou ninguém, e voltamos para dentro. Não vimos ninguém pelas janelas naquela noite, mas encontramos algo na caixa de correio, um bilhete escrito à mão dizendo que eu era bonita. Instantaneamente, pensei que fosse só brincadeira de algumas crianças, mas a pessoa que vi pela janela na noite anterior não podia ser uma coincidência. Passaram-se alguns dias sem que eu recebesse mais bilhetes ou algo do tipo, e comecei a ficar menos apreensiva nos dias seguintes. Pensei que tudo tinha acabado até receber outro bilhete mais longo na minha caixa de correio. Dizia, "Vei, exagerei um pouco naquele bilhete que enviei, mas quero desejar um bom dia de trabalho e te verei em breve, Smiley." As partes em branco do bilhete tinham meu nome, endereço e o local onde trabalho. Fiquei enjoada. Sabia que tinha um perseguidor, mas não sabia quem poderia ser. Mostrei imediatamente o bilhete à polícia, mas basicamente disseram que nenhum crime havia sido cometido e que não poderiam fazer nada a não ser que acontecesse novamente. Nos dias e semanas seguintes, não recebi mais bilhetes, mas ainda sentia que estava sendo observada onde quer que fosse. Sempre olhava ao redor tentando pegar quem quer que fosse no flagra, mas todos ao meu redor não pareciam ser perseguidores, eles pareciam pessoas normais. Ficava na casa do meu namorado com o dobro da frequência, estava com muito medo de ficar sozinha, mal conseguia dormir à noite. Dizia a mim mesma que deveria ter sido uma brincadeira, mas não ajudava. Isso continuou até uma noite em que saí com Charlie e meus 2 amigos mencionados anteriormente, junto com outros amigos deles. Antes de sairmos, decidimos fazer um aquecimento na casa do meu amigo Bill. Estávamos bebendo por um tempo, e eu, incapaz de lidar bem com álcool, precisava usar desesperadamente o banheiro. Perguntei a Bill onde era, e ele disse que era no andar de cima. Subi para aliviar a mim mesma e, em menos de 2 minutos, meu telefone começou a vibrar. Alguém estava me ligando de um número privado. Todo o meu corpo tenso e toda a ansiedade que eu vinha sentindo nas últimas semanas aumentaram muito. Mas eu queria provar para mim mesma que era apenas um número aleatório me ligando. Atendi e coloquei o telefone no ouvido, esperando a pessoa do outro lado falar. Uma voz sussurrante e rouca do outro lado, que parecia estar distorcida por um modificador de voz, sussurrou que estava na casa e começou a rir suavemente, como se estivesse tentando não ser ouvida. Tranquei a porta do banheiro e comecei a soluçar. Não conseguia lidar com isso. A pessoa do outro lado continuava rindo suavemente, e então alguém tentou abrir a porta do banheiro. Gritei e gritei até ouvir a pessoa do outro lado se afastar e todos os meus amigos subirem correndo perguntando o que havia acontecido. Expliquei que alguém estava lá em cima e tentou abrir a porta, mas todos disseram que estavam embaixo. A única pessoa que não estava lá em cima naquele momento era Charlie. Perguntei onde ele estava, e ninguém sabia. Procuramos por toda parte, mesmo após ligar para ele repetidamente, mas ele simplesmente não atendia, e eu estava ficando realmente preocupada. Decidi dirigir até a casa dele e ver o que aconteceu.
Era uma viagem de uns 10 minutos, e meu coração afundou quando meu telefone começou a vibrar novamente. Era o mesmo número privado. Atendi, e a mesma voz falou. Ela continuava falando sobre como eu não deveria ficar sozinha e que eu não assistia horror o suficiente, apenas bobagens inúteis. Claro, perguntei quem diabos era, mas quando o fiz, a pessoa encerrou a ligação. Eu estava em um limbo. Quem diabos era essa pessoa? Tentei pensar, e venho pensando nisso há um tempo agora. As únicas pessoas que conhecem meu nome, onde trabalho, onde moro e, claro, meu número de telefone, são as 4 pessoas que mencionei anteriormente. Como disse, tenho um círculo social muito pequeno, então só pode ser uma dessas pessoas. Mas eu simplesmente não entendo por que fariam isso. Naquela noite, fui para a casa do meu namorado, mas ele não estava lá. Ele me ligou aleatoriamente 2 dias depois, pedindo desculpas e dizendo que explicaria tudo. Ele me contou que, aparentemente, a mãe dele estava doente e ele teve que ir para o hospital. Não sei, parece um pouco suspeito para mim. Eu sei que ele é meu namorado, mas algo na história dele não fecha. Por que simplesmente sair sem contato? Ele nunca faria isso, e coincidentemente, quem tentou abrir a porta do banheiro o fez quando Charlie já tinha ido embora. Não estou acusando ninguém, mas parece estranho para mim. No final, eu e Charlie terminamos, vendi o bungalow e mudei para outro lugar. Desde então, nunca mais recebi bilhetes ou algo do tipo, mas ainda recebo ligações de números privados de vez em quando, as quais nunca atendo. História 2. Há 3 anos, eu morava com meu então namorado em um apartamento de 1 quarto em uma pequena cidade de montanha. Era uma unidade de meio porão, então a parte inferior de todas as nossas janelas estava no nível do solo. Além disso, era um apartamento mais antigo e nem todas as janelas podiam ser totalmente trancadas. Um dia, meu namorado chega em casa do trabalho enquanto estou deitada no sofá e imediatamente corre para a janela perto de mim, olhando para fora freneticamente. Ele então vai olhar por todas as outras janelas da casa e anda ao redor do lado de fora olhando para dentro das janelas. Quando ele volta dessa exploração confusa, pergunto a ele o que está acontecendo e por que ele está agindo de maneira estranha. Ele me diz: acho que peguei um cara olhando pela janela para você. Ele saiu correndo quando me aproximei. Isso foi naturalmente muito perturbador, mas depois de discutir e considerar a hora do dia, que era por volta das 14 horas, e o número de pessoas ao redor do complexo naquele momento, chegamos à conclusão de que era apenas um vizinho curioso ou alguém passando e dando uma olhada. Com isso, esquecemos o assunto. Se ao menos isso fosse o fim. Nos próximos meses, coisas estranhas aconteceram esporadicamente. Alguém batia na porta ocasionalmente, e quando eu ia atender, ninguém estava lá. Eu encontrava coisas no meu apartamento que eu não reconhecia, ou itens de roupa simplesmente desapareciam. Eu não pensei muito nisso até uma noite. Meu namorado e eu estávamos discutindo por volta da 1h ou 2h da manhã, estávamos um pouco altos. Estávamos de pé na cozinha, frente a frente. As persianas estavam levantadas pela metade em uma janela aberta atrás dele. Em meio à nossa discussão, olhei por trás dele para a janela, pensando ter visto o reflexo do meu rosto nela. A janela estava aberta, mas não era o meu rosto. Havia um homem com o rosto pressionado quase contra a tela da janela, nos observando. Dada a discussão e a hora tardia, pensei por um momento que poderia ser um vizinho preocupado vindo até a janela para falar conosco. Falei com ele, perguntando se poderia ajudar. Um pouco agressivamente, pensando que um vizinho estava invadindo nossa privacidade. Ele respondeu encarando-me inabalável e frio. Seu rosto não mudou de expressão, ele não piscou ou se moveu, apenas olhou diretamente para mim de uma maneira que nunca fui olhada antes ou desde então. Foi nesse instante que percebi que, devido à janela estar no nível do solo, a única maneira do rosto desse homem estar onde estava era se ele estivesse deitado no chão do lado de fora do apartamento ou agachado e contorcido para olhar para dentro da janela. Meu coração afundou. Eu enterrei meu rosto no peito do meu namorado e fechei os olhos de medo. Até aquele ponto, meu namorado pensava que eu estava brincando quando eu enterrei meu rosto em seu peito.
Somente então ele disse: "Há realmente alguém na janela?" Sussurrei um sim para ele. Ele sentiu meu medo e levou um momento antes de se virar. Quando o fez, o homem tinha desaparecido. Foi nesse momento que comecei a pensar em todas as pequenas ocorrências estranhas que eu tinha vivenciado. Assumi o pior, fiz um boletim de ocorrência com a descrição dele e meu irmão encheu meu apartamento de armas para me proteger, ou pelo menos informar esse olhar indiscreto ou que eu estava armada. Depois dessa noite, meu namorado, meu irmão e eu estávamos em alerta máximo. Houve algumas vezes em que meu irmão veio e viu um cara suspeito rondando, e até uma vez ele o viu na minha janela. Ele tentou segui-lo discretamente, mas o cara saiu correndo assim que meu irmão se aproximou dele. A última noite em que tive uma experiência com esse homem foi quando eu estava em casa sozinha no sofá. Meu namorado estava no trabalho em um restaurante a cerca de 2 quarteirões de distância. Ele havia me pegado do trabalho uma hora antes, sentamos juntos no sofá por um tempo e então ele me beijou e saiu para o trabalho, trancando a porta atrás dele. Depois que ele saiu, continuei sentada no sofá, lendo o Reddit em silêncio. Depois de cerca de uma hora, ouço uma porta ranger. O apartamento era pequeno, então para ver as portas do quarto e do banheiro do sofá, eu só precisava me inclinar um pouco para a esquerda. Assumi que era um dos meus gatos saindo do meu quarto, mas não era. Me inclinei e vi que a porta que estava se abrindo era a porta do armário do aquecedor de água. Olhei para a direita e vi meus 2 gatos dormindo tranquilamente na outra extremidade do sofá. Olhei de volta para a porta e ela ainda estava se abrindo lentamente. Abriu o suficiente para eu ver um conjunto de dedos envolvendo a porta, abrindo-a o mais suavemente possível. Corri descalça para fora da porta, pela neve e pela rua até o trabalho do meu namorado. Liguei para a polícia, e quando todos voltaram para verificar o apartamento, é claro, ele já tinha ido embora. Depois disso, meu namorado e eu empacotamos nossas coisas, fomos morar com meus pais, e 6 meses depois, mudamos milhares de quilômetros de distância daquela cidade. Isso foi o fim. Considerando que eu moro a milhares de quilômetros de onde tudo aconteceu, eu pensei que não havia como ele me encontrar. Mas na semana passada, ouvi uma batida na porta da frente do meu apartamento. Eu estava esperando um pacote, então imaginei que fosse um entregador e não respondi. Eu pegaria depois. Eles bateram de novo e de novo. A terceira vez me deixou desconfortável, então esperei uns bons 20 minutos para verificar a porta. Quando o fiz, não havia pacote, nenhuma nota, nada. Alguém estava apenas batendo. Embora isso tenha me deixado desconfortável, inicialmente não voltei à minha experiência na última cidade. Avance para 2 dias atrás, quando fui comprar mantimentos. Voltei para casa e verifiquei as plantas no pátio, mas fiquei chocada ao descobrir que o trinco da minha porta estava trancado. Esse trinco só pode ser trancado de dentro do apartamento, então assumi que alguém tinha me assaltado porque deixei o pátio destrancado. Liguei para minha irmã e meu namorado atual, e todos nós entramos pela porta de vidro deslizante juntos. Nada estava fora do lugar, nada de valor foi levado. Meu coração afundou, alguém estava no meu apartamento apenas porque queria estar dentro do meu apartamento. Contei ao meu namorado sobre meu perseguidor, e ele não está levando isso de ânimo leve. Ele colocou câmeras Nest por toda parte, e estamos em alerta máximo. Eu realmente espero que seja uma coincidência, porque não sei o que farei se esse homem realmente me seguiu por vários estados. História 3. Isso aconteceu quando o Fortnite estava no auge, há alguns anos. Eu costumava jogar solo, mas às vezes entrava em uma chamada no Discord para jogar squads ou fazia duos com outro usuário aleatório do Discord. Estava jogando duos com alguém que conheci no Discord, não consigo lembrar o nome deles, mas tenho quase certeza de que era um dos personagens de uma série de TV popular. Não estávamos em uma chamada, apenas conversando por texto, e parecia estar indo bem. Nunca chegamos perto de vencer, mas era divertido. Decidi sair depois de algumas horas, e a pessoa com quem estava em um duo me enviou uma mensagem perguntando por que fui offline. Disse a eles que estava apenas fazendo uma pausa rápida, e eles pediram para eu voltar online quando pudesse.
Eu estava ocupado com lições e coisas do tipo, então disse a eles que veríamos. Comecei a ignorar a pessoa à medida que me mandava mais mensagens. Não estava tentando ser malvado ou algo assim, mas eram mensagens constantes, 24 horas por dia, pedindo para jogar com ele, e ele estava começando a ficar irritado, assim como eu. Imaginei que a pessoa devia ter outros amigos para jogar, então deixei por isso mesmo. Houve um momento em que ele parou de me mandar mensagens de vez, mas também nunca voltou online. Considerando que ele estava ativo o dia inteiro, isso foi um pouco perturbador. Ele não estava online há dias nesse ponto, e finalmente pensei que ele percebeu que o que estava fazendo era irritante, então fiquei aliviado. Isso foi até eu voltar para a casa da escola um dia, e minha mãe me perguntou quem era meu novo amigo. Perguntei a ela sobre qual amigo ela estava falando, e ela disse que durante o dia um homem robusto bateu na porta da frente perguntando por mim. Ela disse que ele afirmou ter minha idade, mesmo que parecesse muito mais velho. Ela disse a ele que eu estava na escola, mas a parte estranha é que ele sabia meu nome. Isso me pareceu estranho, porque eu não conhecia ninguém que correspondesse à descrição que minha mãe deu. Não pensei muito nisso, sob a suposição de que alguém me confundiu com outra pessoa, e fui para a escola no dia seguinte sem problemas. No entanto, na volta para casa, as coisas tomaram um rumo para pior. Era por volta de dezembro, então escurecia mais cedo, e percebi um cara grande parado perto do portão da frente da minha escola. Normalmente, isso não seria estranho, mas ele estava olhando diretamente para mim o tempo todo enquanto eu passava por ele. Cerca de 50 metros depois, olhei para trás, e o homem não estava mais lá. Continuei andando até chegar a uma rua tranquila com bosques de um lado e uma área fechada do outro, e olhei para trás. Foi por instinto, e felizmente fiz isso, porque o mesmo homem estava seguindo de perto atrás de mim. Olhei para ele por um segundo e virei as costas o mais casualmente possível, assustado até a alma. No fundo, eu continuava pensando que ele devia morar perto de mim, mas então ele disse algo em voz alta. Não tinha certeza do que ele disse, era muito ininteligível, mas eu sabia que ele estava falando comigo. Ele se aproximava cada vez mais, não importa o quanto eu andasse rápido. Meu plano era correr assim que virasse a próxima esquina, e foi o que fiz. Para meu horror, o homem robusto seguiu em perseguição, e aos poucos estava ganhando terreno. Ouvi um som alto, seguido por outro som alto, o que me fez correr ainda mais rápido. Corri até estar na porta da minha casa e já tinha as chaves na mão, prontas para destrancar a porta. Olhei rapidamente para trás antes de entrar, e, ao não ver sinal do homem, trancou a porta rapidamente. Meu coração não parou de bater rápido até eu contar aos meus pais o que aconteceu e a polícia chegar. Eu contei tudo sobre o Discord, as mensagens, como o homem parecia e o que ele estava vestindo, e que ele tentou me matar atirando em mim. Eu tinha certeza de que era a pessoa que conheci no Discord, porque não consegui encontrar a conta deles mais e nossa conversa desapareceu completamente. Ainda dei o nome de usuário da pessoa, que lembrava na época, e a polícia disse que tentaria rastrear. Não ouvimos nada de volta, mas ainda me surpreende o quão loucas algumas pessoas são. O fato de uma pessoa aleatória me rastrear e tentar potencialmente me matar só porque não respondi às suas mensagens mostra o quão doente este mundo realmente é.